Você já ouviu falar de vozes que parecem surgir do nada, vozes que vêm de um lugar que a ciência não consegue explicar? Você acredita na possibilidade de falar com alguém que já se foi, por meio de fenômenos que desafiam toda lógica? Se sua resposta é sim, ou mesmo se você sente uma pontada de curiosidade, prepare-se. Porque hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios do mundo paranormal: as vozes do além, conhecidas como psicofonia e TVIS, que continuam assustando, intrigando e despertando a imaginação de milhões de pessoas ao redor do planeta. Imagine por um momento que você está sozinho, em uma noite silenciosa, em uma casa antiga, onde sussurros parecem ecoar pelas paredes. De repente, o rádio antigo você deixou ligado começa a emitir sons estranhos, vozes indecifráveis que não parecem ser de ninguém ali presente. Você tenta desligar, mas elas persistem. São vozes que parecem falar de coisas que você nunca ouviu antes, frases claras, cheias de emoção, de alguém que quer se comunicar, de alguém que morreu e agora tenta alcançar o mundo dos vivos. Você se pergunta: isso é fato ou ilusão? Para muitos pesquisadores e entusiastas do paranormal, essa é a essência da psicofonia, vozes captadas de uma dimensão invisível, que parecem brincar com nossa mente, nossos sentidos, nossa razão. Desde o século XX, a psicofonia tem sido objeto de muitas investigações, relatos e até de debates acalorados. Foi numa época em que rádios e gravadores ainda eram equipamentos de uso comum que essas vozes começaram a despontar na história da investigação paranormal. Pessoas desesperadas por falar com seus entes queridos que partiram, médiuns em sessões de espiritismo, pesquisadores buscando provas do além. Todos testemunharam experiências que, até hoje, continuam a desafiar explicações científicas. Imagine uma sala escura, uma sessão mediúnica, onde um médium foca sua atenção, na esperança de ouvir uma mensagem de alguém que se foi. E então, de repente, uma voz quase humana soando de um gravador, com palavras que parecem vir de um mundo totalmente diferente. Por vezes, essas vozes não apenas falam, mas clamam, pedem ajuda, contam histórias de vidas passadas, alertam sobre perigos ou simplesmente dizem: "Olá", como se estivessem do outro lado de uma parede invisível. E tudo isso acontece na mais pura coincidência com o que chamamos de tecnologia, com uma fita cassete, um microfone ou uma câmera captando os sons de uma outra dimensão. Mas, o que dizer das TVIS? Sim, porque alguns desses fenômenos ultrapassam até as fronteiras do som, entrando na era digital e das imagens em movimento. São vídeos assustadores, registrados por câmeras de segurança ou em filmes caseiros, nos quais parecem surgir vozes surgindo de dentro de uma estática, de uma interferência eletrônica. Vocês já viram vídeos assim? Pessoas que estão apenas filmando uma casa abandonada ou uma rua vazia, até que, de repente, uma voz aparece, às vezes clara, às vezes distorcida, como se viesse do próprio universo, tentando ser ouvida, tentando se fazer existir. Essas vozes parecem brincar com nossa mente, não é? Às vezes, parecem até palavras discretas, quase inaudíveis. Outras, são frases completas, que parecem desafiar toda lógica natural. Como uma voz, que não deveria estar lá, pode falar com tanta clareza em uma gravação de vídeo? Como uma pessoa que já morreu pode se comunicar com a gente através de um aparelho eletrônico, como se estivesse do lado de cá, querendo contar algo importante? E o mais assustador, muitas dessas gravações parecem tão reais, tão carregadas de emoção e silêncio, que levantam uma questão de tirar o fôlego. Será que essas vozes realmente vêm de quem já morreu? Ou são apenas ilusões criadas pela nossa mente, por interferências técnicas ou distorções de áudio? Talvez seja tudo uma questão de acreditar, ou de duvidar. A ciência, é claro, tenta explicar esses fenômenos. Para ela, tudo pode ser uma questão de fenômenos acústicos, interferências eletromagnéticas ou até mesmo uma ilusão chamada pareidolia, aquele estranho fenômeno que faz nossa mente perceber caras, formas ou vozes onde não há nada. É como olhar para uma mancha e enxergar uma face humana. Nossas mentes têm uma habilidade especial para criar padrões, e às vezes esses padrões vão além do que podemos entender. Porém, há quem diga que há algo mais por trás disso. Que essas vozes que parecem quase humanas, são manifestações reais de espíritos, de entidades que usam a tecnologia humana para tentar falar conosco.
Em sessões de comunicação espiritual, médiuns relataram escutar vozes que dizem nomes, pedidos e palavras de amor ou rancor. E algumas dessas gravações se tornaram famosas, cruzando fronteiras e viralizando na internet, deixando todo mundo boquiaberto. Como um áudio antigo, gravado em um rádio antigo nos anos 80, onde uma voz mais velha e carregada de emoção pede ajuda a alguém chamado João. Ou vídeos de casas abandonadas, onde, após inspeções, uma voz distorcida aparece de dentro da câmera, quase como se estivesse tentando alertar alguém. E isso tudo levanta uma questão assustadora. Será que estamos realmente sozinhos neste universo? Será que há uma comunicação possível com quem partiu? Quem são esses seres que falam do além? São almas penando, espíritos de outros mundos ou apenas nossos próprios desejos, nossas emoções, transformadas em sons e imagens que brincam de esconde-esconde com nossa mente? Essa mistura de mistério e medo alimenta nossa curiosidade, nossa esperança de descobrir algo maior, ou de sermos, quem sabe, ouvidos por alguém de lá daquele lado. No fundo, isso tudo criou uma cultura própria. Filmes de terror, séries de investigação paranormal, documentários, tudo tocando nesse universo das vozes que não deveriam existir, mas insistem em querer ser ouvidas. E as pessoas continuam a procurar, a filmar, a escutar. Porque, no fundo, todos queremos uma resposta. Queremos saber se há alguém lá, do outro lado da corrente contínua de nossas vidas, que tenta falar conosco. Ou se tudo isso é apenas um jogo de luz, sombra e silêncio, uma ilusão criada pelo medo e pela esperança. E aqui estamos, diante do maior mistério de todos, as vozes do além, nunca completamente explicadas, sempre tentando atravessar a barreira invisível que separa o mundo do que vem depois. Talvez, enquanto ouvimos essas vozes, elas nos entreguem um pouco de suas histórias, de seus pedidos, de suas mensagens. Ou podem estar apenas brincando com nossas emoções, alimentando nossas dúvidas, guardando seus segredos em uma dimensão que nunca estaremos completamente prontos para entender. Mas uma coisa é certa: o mistério permanece, vivo, pulsando, uma chamada silenciosa do outro lado. E, enquanto houver alguém interessado em desvendar esse enigma, as vozes continuarão a sussurrar na escuridão, na esperança de que um dia, alguém realmente escute e esclareça, ou permaneça na dúvida, na eterna esperança de uma resposta que talvez nunca venha.